Josa. Ou que eu fale algo interessante e vocês dêem um sorriso aí e concordem com o que eu estou falando. Então, acho que esse contato, essa conexão visual da gente aqui é importante. Eu vou, inclusive, evitar de colocar slides aqui, certo? Eu vou estar sempre com minha cara aqui, falando, conversando. No momento que tiver algo interessante para mostrar para vocês, eu vou projetar e depois vou tirar. Vamos fazer esse combinado? Então, quem puder, sempre deixe a câmera aberta. Quem não puder, obviamente, a gente vai entender, se tiver, né, ali, às vezes, dirigindo, no trânsito, fazendo alguma coisa em um ambiente que não permita ligar a câmera, show de bola. Mas, quem puder, vamos fazer assim, e isso é importante até para que vocês também vão se conectando uns com os outros. Certo, pessoal? Então, já está gravando aqui, acho que já está, deixa eu só confirmar aqui se... Sim, já está gravando. Depois eu vou. A ideia é compartilhar com vocês um resumo da aula e também a gravação, o link da gravação. Ok? Então, já falei um pouquinho aqui sobre o que é que nós vamos ter de regras. Simples, né? Horário e a câmera, nada mais que isso a princípio. Eu queria, antes de qualquer coisa, né, agradecer a vocês. É uma alegria grande para mim iniciar esse projeto. É um projeto que eu estou dedicando muito tempo, né, estudando, encarando realmente com muita seriedade, certo? Então, para mim, é um prazer grande ter vocês aqui. Eu sempre começo qualquer fala agradecendo, agora não seria diferente, né? Então, de verdade, muito obrigado pela confiança que cada um de vocês depositaram nesse projeto. Eu sei o quanto é difícil a gente escolher alguém, né? A gente eleger alguém para caminhar junto, diante de tanta proposta que a gente recebe diariamente aí, né, no Instagram, muita abordagem, muita gente querendo vender a todo momento cursos, né, enfim, e produtos aí para a gente. É muito difícil a gente escolher alguém que a gente confie. E vocês me deram esse voto de confiança, então podem ter certeza que eu estarei com vocês aqui juntos nessa jornada para ajudar, para puxar, né, e principalmente para fazer com que vocês consigam acelerar os resultados de vocês enquanto empresários e dentistas, certo? Então, lembra, lá no curso, a Mônica não estava, Mônica, mas lá no curso eu comecei pedindo que eles entendessem que, a partir daquele momento, eles não eram, vocês não seriam mais apenas dentistas, vocês passariam a ser dentistas e empresários, né? Porque a nossa clínica, ela é um negócio como outro qualquer, portanto, precisa ter os cuidados, né, e um olhar como qualquer empresário teria pelo seu negócio, tá? Então, tenho esse compromisso com vocês. Isso aqui é o começo de uma caminhada que pode, sem dúvidas, pessoal, transformar o consultório, a mentalidade e o faturamento do negócio de vocês, tá? Pode transformar. Eu tenho brincado aqui com algumas pessoas que a mentoria ela tem um formato diferente de um curso, porque no curso a gente dá o conteúdo e vocês depois se viram para aplicar, né? Então, eu estava até conversando com o Josafá aqui, conseguiu aplicar algumas coisas, outras não. A mentoria é uma proposta diferente. A mentoria é fazer. A mentoria é botar em prática, certo? Então, a gente não vai trabalhar aqui muito a mentalidade. A gente vai trazer o que vocês precisam fazer. Eu vou pedir para vocês aplicarem, depois a gente vai avaliar o que é que vocês tiveram de resultado daquilo, né? E saber se fez sentido, se não fez, se melhora, se bola outra estratégia, enfim. É prática, certo? Então, por isso a gente precisa de tempo. Vocês vão ver que a gente não vai falar 100 coisas uma vez, mas a gente vai falar uma coisa 100 vezes. Essa coisa que, de fato, pode trazer resultado e fazer muito sentido dentro do dia a dia do consultório de vocês, certo? Então, isso é só o começo dessa jornada e vocês precisam pôr em prática. Trazendo para a nossa realidade, é o clareamento caseiro, né? A gente passa para o paciente, se ele não aplicar em casa, vai ter resultado? Mentoria é a mesma coisa. Então, tudo que a gente conversar aqui, que eu trouxer para vocês, se vocês não colocarem em prática, vocês não vão ter resultado nenhum. Mas, se vocês colocarem em prática, a chance disso dar certo, assim como deu para mim, são grandes. Entende? Então, a ideia da mentoria é essa.
Não sei se aqui vocês já passaram por processo de mentoria, se alguém já passou, obviamente, vai ter uma facilidade melhor para lidar com isso, certo? Quem não passou ainda, o que é que eu digo? A gente ser um mentorado de alguém, a gente precisa entender que nós estamos, em alguns momentos, sendo liderados por essas pessoas, né? Então, se a gente não entender isso, tudo fica mais difícil. Obviamente que aquela pessoa que está liderando está conduzindo a gente por um caminho que ela já passou. Então, a chance da gente errar diminui, e, consequentemente, a chance de acerto. Então, basicamente isso, muito obrigado. Tá? Antes da gente entrar no assunto de hoje mesmo, eu queria que vocês entendessem, a gente já falou sobre isso, né, lá no grupo, acho que com Mônica também eu expliquei um pouco melhor como seria essa entrega, mas o que é que nós vamos ter aqui ao longo desses 12 meses? Né? Nós teremos esse compromisso semanal da reunião em grupo, então, sagrado. Toda quarta-feira, às 19 horas, nós teremos essa reunião. Já está blocado aqui na minha agenda. E aí o pedido que eu faço para vocês é que coloquem também na agenda de vocês, dediquem esse tempo para o consultório de vocês, né? Para a empresa de vocês. Cortou aí, travou aí. Estão me ouvindo? Tá legal, né? Então, toda quarta-feira, das 19 às 20 horas, nós estaremos aqui em grupo, trazendo assuntos, trazendo tarefas, fazendo análises sobre aquilo que é importante dentro da estrutura da clínica, ok? Nós teremos também uma reunião individual por mês, videoconferência, só nós dois, certo? Para tratar de questões específicas de cada um de vocês. Veja, eu busquei aqui um grupo que estivesse todo mundo mais ou menos no mesmo nível. Tá? Nós tínhamos aqui pessoas que queriam entrar na mentoria, mas que inaugurou o consultório agora, né, não está faturando nada, ainda não viu o problema na prática, né, vamos dizer assim. Então, não faz sentido aquela pessoa estar aqui. Tive também outro colega que está faturando 350 mil por mês que queria entrar na mentoria. Também não faz sentido estar aqui. Entende? Então, a gente precisa ter aqui um grupo mais ou menos no mesmo nível. Foi o que eu tentei fazer, mas é óbvio que cada um vai ter algumas questões peculiares, suas próprias dores, né? E a gente vai tratar isso nas reuniões individuais. Então, reunião em grupo toda semana, às quartas-feiras, uma reunião por mês, online também, individual, e nós teremos também, ao longo desses 12 meses, 3 encontros presenciais, certo? Quando vai ser, onde vai ser, ainda vamos decidir. Aí esses encontros pode ser uma próxima turma do Método Gap, né, os que vocês participaram, ou pode ser um evento exclusivo só para a gente aqui, para a mentoria, tá? A ideia é que esse grupo cresça, que esse grupo ele é contínuo, então outras pessoas vão chegando de acordo com que o processo for andando, de acordo com que a gente vai andando aqui, outras pessoas podem entrar, porque o formato dessa mentoria ela foi pensada para isso. Ela não é uma mentoria com início e fim. Ela pode ser o fim para um de vocês que completou o ciclo e querem sair, certo? Tudo bem, mas ela vai continuar. Porque aqui nós teremos aulas de fundamento e aulas de aprofundamento. Entenderam isso? Aulas de fundamento e aulas de aprofundamento. As aulas de fundamento são pré-requisitos para as outras. As aulas de aprofundamento, elas não são pré-requisitos umas para as outras. Entendeu? Então, estou dando essa aula hoje, que é uma aula de fundamento. Se amanhã alguém entrar no nosso grupo, eu vou dizer para ela, olha, a primeira aula é uma aula de fundamento em processos comerciais, você vai assistir nesse link. Então, a pessoa vai assistir essa aula. E as aulas de aprofundamento, elas vão acontecer a cada quarta-feira. Então, quem perder a aula de quarta-feira não vai ter problema, pode assistir ela gravada em outro momento. Na outra quarta-feira vai ter uma outra aula de aprofundamento também. Elas não vão ser umas dependentes das outras, certo? Então, a ideia é que esse grupo cresça, certo, pessoal? Então, encontros semanais, todas as quartas-feiras, 3 encontros presenciais durante um ano e uma reunião individual mensalmente para a gente tratar das questões específicas de cada um de vocês. Ok? É basicamente isso que eu vou entregar ao longo dessa jornada.
E o objetivo disso, o objetivo de toda e qualquer mentoria, pessoal, é sempre levar vocês de um ponto até o outro. Do ponto A, que é onde vocês estão, até um ponto B, que é onde vocês querem chegar. É o que vocês almejam aí enquanto empresários e dentistas, certo? Então, qual é o ponto A? Onde você está agora. Qual é o ponto B? Onde você quer chegar. Obviamente que, quando a gente fala em onde você quer chegar, cada um vai ter aí a sua visão, né? Cada um vai ter aí seus objetivos, suas metas. Lá no curso a gente falou também sobre visão. A visão, eu não vou dizer que é o ponto B seria a visão do seu negócio, porque a gente tratou visão ali para 3, 5 anos, não foi isso? O ponto B que eu quero aqui de vocês é onde vocês querem chegar ao longo desses 12 meses. Diego, terminou o primeiro ciclo da mentoria, 12 meses, eu quero estar faturando X, quero estar atendendo tantos pacientes, eu quero a minha clínica com financeiro organizado, né, sabendo que está entrando, que está saindo com a margem de lucro, certo? E é justamente sobre isso que a gente vai tratar aqui hoje. Essa primeira aula, eu já quero trazer fundamentos sobre os processos comerciais, e eu acho assim muito pertinente a gente iniciar falando sobre o processo comercial, porque comercial é o que faz a clínica girar. Concordam comigo? O que sustenta, o que empurra a nossa clínica para o crescimento, pessoal, sem dúvidas nenhuma, são as vendas. Certo? Então, a gente precisa ter esse olhar, embora nossa graduação a gente aprenda que dentista não vende, né? A gente tem ali um código de ética que tem que ser respeitado, né? E que acaba vedando muitas práticas comerciais, mas, sobretudo, a gente tem como fazer, né? A gente tem como ter uma postura voltada mais para o comercial, respeitando, né, o nosso código de ética. E é isso que a gente precisa entender, né? A máquina de crescimento da nossa clínica são as vendas. Isso está claro para todo mundo? Isso está claro. E eu tenho certeza que para muitos aqui vender é uma dor, né? É uma dificuldade. Concordam comigo? Quem aqui tem dificuldade na hora de passar o preço, se for um tratamento mais caro? Tem alguém que tem esse receio? Fechou o orçamento 10 vezes. Eu tenho, viu? Você tem? Por vezes eu até fico com receio de passar o valor cheio e depois eu percebo que o paciente tinha poder aquisitivo para pagar. Aí eu me arrependo, ou era para ter cobrado o certo. Aí eu O acabo medo é perdendo o valor. E às vezes, Diego, eu particularmente assim, quando vai ao orçamento, um orçamento 4, 5 mil reais, um exemplo, né? Aí às vezes você, como o Matheus disse, às vezes você faz um pré-julgamento do poder aquisitivo do paciente e você diz, aí na sua cabeça vem aquele pensamento alto, né? Diz assim, porra, se passar esse orçamento, ele vai levantar essa cadeira que não volta tão cedo. E aí a gente fica, e às vezes alguns casos assim, eu digo, aí eu vou tentar explicar, como primeiro falar do tratamento, sabe? Para quando falar o valor, ele já entendeu o que foi. Para mais isso. ou para menos, né? Você quer Isso. comprar mais, mas fica nisso. Em geral, Isso, falou antes de falar o preço, né? é. Jéssica tem essa dificuldade também, Jéssica? Tenho, totalmente. Mesmo após 10 anos de clínica? São 10 anos? São 12 já. 12, ó. Pois é, Ainda então, por que que a gente tem esse receio, pessoal? Porque a gente não aprende isso na faculdade. Eu duvido que alguém aqui tenha ouvido de um professor na graduação que a gente tem que vender no consultório. Né? Muito pelo contrário, a gente aprende que a odontologia não se vende, né? Que você, quando você faz uma ação de marketing, você desvaloriza a sua profissão, você desvaloriza a sua imagem enquanto profissional. Mas, pessoal, é óbvio, mesmo quando a gente não vende, nós estamos vendendo. Tem a venda passiva e tem a venda ativa. Às vezes o paciente chega querendo fazer o tratamento com você, com dinheiro para pagar, já vem assim, olha, eu vou fazer com você, vou te pagar, independente de qual seja o orçamento, só me diga quanto é. Só em dizer quanto é, você está vendendo. A única coisa que a gente precisa ter
diante de um mercado tão competitivo atualmente, é começar a fazer isso de forma ativa. E veja, eu não estou falando para a gente vender algo que o paciente não precisa, jamais. Tá? A gente precisa vender algo para o paciente que precisa. E às vezes ele não sabe que precisa. Essa é a grande questão, né? Então, às vezes o paciente busca uma prótese total, mas não sabe que um protocolo pode ser melhor para ele, inclusive. Né? E é um paciente que tem condição de fazer um protocolo. Se ninguém falar para ele que um protocolo é melhor, que a prótese vai ficar fixa, vai ficar mais bonita esteticamente, ele talvez não vai saber disso. Concordam comigo? Então, isso é vender. A gente precisa vender. Não adianta ter uma clínica com gestão financeira impecável, com processos lindos, um time bem treinado, se a agenda é vazia. Eu vou repetir. Não adianta ter uma clínica com gestão financeira impecável, com processos lindos, um time bem treinado, se a agenda é vazia, se você não está vendendo. Antes de qualquer coisa, o negócio precisa faturar. Isso é algo que eu vou repetir muito durante esse nosso processo, porque sem vender, a gente não tem caixa. E para a clínica crescer, nós precisamos de caixa, tá certo? Por isso, eu achei muito pertinente a gente iniciar esse nosso processo de mentoria falando sobre o processo comercial. Ok, pessoal? Isso está claro para todo mundo? Primeiro, ó, qual é a regra? Primeiro a gente vende, depois a gente entrega e depois a gente organiza. Primeiro a gente vende, depois a gente atende o paciente entregando o que a gente vendeu, e depois que a gente está vendendo e entregando bem, a gente começa a organizar nosso financeiro. É assim. Tem como você pegar uma clínica que não está faturando nada e organizar um fluxo de caixa lindo, um DRE? Não faz sentido. Primeiro tem que vender, tá? Primeiro vende, depois organiza. Certo, pessoal? Então, o nosso objetivo com isso é fazer com que vocês saiam do ponto que vocês estão para um ponto que vocês querem chegar nesse período aí de 12 meses, tá? Pessoal, não existe um processo comercial, não existe a gente tratar sobre vendas, sobre crescimento, sem ter, antes de qualquer coisa, uma meta. A gente precisa saber onde a gente quer chegar, a gente precisa ter algo a alcançar nesse tempo, tá? Então, a gente precisa estabelecer uma meta. Eu vou, hoje, deixar duas pequenas tarefas de casa para vocês, né? Uma delas vai ser responder um questionário de diagnóstico. Veja, eu estou assumindo uma posição de mentor de vocês, de ajudar vocês nessa jornada. Logo, eu preciso saber, né, qual é a realidade atual de cada um de vocês. Entende? Concordam comigo? Até brinquei com Mônica aqui, quando a gente estava na reunião, né, Mônica? Eu disse, olha, Mônica, eu vou ser o seu sócio. Eu só não vou participar dos lucros. Mas ao longo desses 12 meses, eu vou estar aqui como um sócio oculto, né, dividindo os problemas com você e achando as soluções. E trazendo, sobretudo, as estratégias, certo? Então, meu papel vai ser mais ou menos esse de um sócio. Então, eu preciso entender qual é o momento de cada um, certo? Então, eu vou mandar lá no grupo, quando a gente terminar a reunião aqui, o link de um formuláriozinho, coisa rápida, viu? Só marcar lá, não dizer a história, marcar o X. Tem nada para você escrever. Você só vai marcar, 2 minutinhos você responde, para que eu tenha uma noção real do momento atual que a clínica de vocês se encontra, certo? A segunda tarefa de casa que eu vou pedir para vocês, que eu vou passar para vocês, é que vocês estabeleçam uma meta, tá? Que vocês estabeleçam uma meta para os próximos 3 meses. Veja, não estou falando para os próximos 12 meses. Vocês vão ter aí com vocês o ponto B para os próximos 12 meses, mas inicialmente eu quero que vocês vejam algo em um espaço de tempo menor, tá? Diego, estou faturando X, daqui a 3 meses eu quero estar faturando 2X. Ou, Diego, eu estou faturando X, daqui a 2 meses eu quero estar, 3 meses eu quero estar faturando 1,5x ou 3X, tá? Porém, pessoal, a maioria de nós não sabemos nem, né, como
como definir uma meta de forma clara, né? Primeiro que a meta ela precisa ser pensada de modo que seja, primeiro, alcançável, para não gerar uma frustração, mas também não pode ser algo que está aqui a 1 metro de distância da minha, né, da minha mesa. Eu só vou me esticar um pouquinho e pegar. Se for muito fácil, não é meta, tá? Então, precisa ser algo que traga um resultado significativo para vocês, mas que, sobretudo, seja alcançável, tá? Então, quem está faturando 30 mil por mês, em 3 meses, muito dificilmente vai conseguir faturar 150 mil. Concorda comigo? É muito longe da sua realidade atual. Porém, se você está faturando 30 hoje, você pode dizer assim, olha, Diego, daqui a 3 meses eu quero estar faturando 50 ou 60, tá certo? Então, veja, a gente precisa que vocês estabeleçam uma meta objetiva. Quando eu digo objetiva, é sem muito, né, enfeite, é dizer assim, olha, estou faturando X, quero faturar 2X, simples assim, tá? Ou então, Diego, meu financeiro está uma bagunça, eu já estou faturando bem, mas eu não tenho essa informação. Daqui a 3 meses eu quero ter o financeiro da minha clínica em minha mão, certo? Né? No controle absoluto, tá? Então, eu preciso que vocês façam isso. Mas veja, talvez se eu perguntar aqui, vocês até já tenham aí algumas metas ou não. Todo mundo tem meta definida para o ano de 2025 na clínica de vocês? Me respondam aí. Eu não. Josafá, Felipe, Matheus, Salmento, Algumas. algumas. Beleza. E se eu perguntar assim, dentro dessa meta, você, Felipe, já destrinchou ela? Bom, tem uma meta para um ano, tá? Mas para alcançar a meta nesse ano, o que é que eu tenho que fazer mês a mês? Já parou para fazer essa análise? Não. Agora deixa eu complicar um pouquinho mais a pergunta. Você já parou para estudar se a sua clínica tem a capacidade para alcançar a meta que você estabeleceu? Não também. Não, também. Então, assim, se a gente não sabe, pessoal, para onde a gente está indo, dificilmente a gente vai chegar em um destino que a gente quer, tá? Então, se tratando de comercial, a gente vai sempre precisar ter meta, mas para ter uma meta de forma adequada e alcançável, a gente, antes de qualquer coisa, precisa saber se nós temos potencial e capacidade para alcançar ela. Se eu perguntar a vocês aqui, qual é a capacidade de faturamento do consultório de vocês hoje, da clínica de vocês hoje, vocês sabem me responder? Não Mensal? precisamente. Ninguém sabe, né? Não exatamente. Mônica? Difícil de responder, tá? Então, o que eu vou trazer para vocês hoje aqui é algo nesse sentido, para que vocês entendam qual é a real capacidade de faturamento e de atendimento da clínica de vocês. A partir daí, aí nós vamos ter inúmeros quesitos para tratar, para ou alcançar essa capacidade ou melhorar essa capacidade. Certo, pessoal? Eu vou agora, só 2 minutinhos aqui, eu vou projetar para vocês aí um exemplo aqui, para vocês entenderem um pouco melhor o que eu estou querendo dizer, tá? Um momentinho. Alguém me ligando aqui. Eu tirei. Está insistindo. Apareceu para vocês aí? Sim, né? Bom, pessoal, vamos lá. Nós estamos falando aqui de meta, né? Então, aqui nós temos a estrutura do processo comercial, tá? É algo, só aproveitando a tela aqui para explicar um pouco melhor, é algo que a gente vai tratar ao longo das próximas aulas, ok? Então, meta, nós vamos falar agora, em um outro momento nós vamos falar sobre os erros comuns que devem ser evitados, depois nós vamos tratar sobre o processo em si, né? Então, captação de paciente, o agendamento e o acompanhamento, follow-up,
certo? Quais são os canais de captação que nós temos? Todos esses aqui, né? O marketing de conteúdo, tráfego pago, o marketing de referência, parcerias, enfim. Nós teremos aulas de aprofundamento para cada um desses canais de captação. Lembra que eu falei no começo? Aqui nós temos uma aula de fundamento. Depois nós teremos as aulas de aprofundamento para cada canal de captação, por exemplo, como eu estou mostrando a vocês aqui. Depois, no processo de agendamento, né? Se for o lead chegar via WhatsApp, se chegar via telefone, se for presencial, como é que vocês vão conduzir? Nós teremos aulas de aprofundamento para tratar sobre isso. E também, sobretudo, ferramentas para que vocês apliquem aí no dia a dia de vocês. Todo mundo aí já tem um sistema para fazer os agendamentos e a gestão da clínica de vocês? Tem alguém que não tem ainda? Tá. Então, Diego, pronto. eu tinha migrado para aqueles. Eu já usava um sistema, e aí tinha migrado para aquele sistema onde você apresentou lá, visto que minha clínica é uma clínica integrada, né? E tem várias Sim. especialidades. Então, a gente mudou, mas no final a gente não gostou muito, então a gente está voltando para um outro sistema agora. A gente está começando a usar o sistema Clinicorp. Então, e a gente também está estudando a possibilidade de parar com o atendimento médico, que eu não vejo muita vantagem, sabe? O médico chega com o rei na barriga no cabranco da clínica e quer levar o dinheiro todo e se achando bambambam, então vai para casa da porra, comigo aqui não vai colar não. Eu Aí sei a bem gente tá estudando focar apenas em exames, né, e a parte odontológica, e querendo abrir mais salas odontológicas, entendeu? Perfeito. Sei bem o que é isso. Então, assim, para a gente fazer gestão, show de bola, Danilo, eu sei o que é isso aí, essa dificuldade com o médico é realmente muito difícil de lidar, tá? Mas é isso aí, a gente tem que ter sistema, certo, pessoal? E aí, nas reuniões individuais, para quem ainda não tem, para quem tem dificuldade com o sistema, para quem quer, né, junto comigo ali, uma ajuda minha na escolha ou na configuração desse sistema, nas reuniões individuais nós vamos tratar, até porque se todos tiverem, cada um vai ser um sistema diferente, muito provavelmente, ok? Então, aqui eu trago o que é que a gente tem que ter de essencial no que se refere ao agendamento. O WhatsApp, né? Quais são os roteiros ali, né, e as etapas do atendimento no WhatsApp. Não é o momento, mas nós teremos as aulas aí de aprofundamento para todas essas etapas. As objeções, é algo muito legal durante o agendamento. A secretária de vocês certamente tem muitas objeções. Como é que ela vai tratar todas essas objeções? Está aqui também, tá certo? Hoje nós vamos falar sobre a meta, e eu peguei isso aqui para demonstrar para vocês apenas algo aqui sobre a capacidade, né? Então, qual é a capacidade de atendimento? Eu trouxe aqui um exemplo, pessoal, vocês estão enxergando aí, tem alguém que está pelo celular, vai ser mais difícil, né? Diego. E a gente aqui usa para os nossos colaboradores muita coisa que a gente aprendeu lá no Gap, entendeu? Inclusive, aquele fluxograma lá que você mandou para a gente e também as planilhazinhas, a gente treina nosso colaborador a partir daquilo ali. Muito entendeu? bom. Então, até os exemplos de objeções que você deu para a gente lá, eu entrego para o paciente e eu digo, olha, analise em casa, veja isso aqui, porque você precisa estar bem ciente de como você vai abordar o paciente se ele apresentar uma objeção parecida como essa. E ele vai apresentar. Muito, muito top, viu? Ele vai apresentar. Então, a gente vai estar reforçando isso, né, aqui na nossa mentoria. E assim, olha, tudo é dinâmico, viu? Tem objeção, às vezes, que aparece aí para o público de Josafá, que não aparece para o meu, que aparece para o de Jéssica, não aparece para o meu, aparece para o de Mateus, não aparece para o meu. Veja, são públicos diferentes, e aí juntos nós vamos aqui cada vez mais enriquecendo esse conteúdo, de modo que ajude todo mundo aí, tá certo? Mas, basicamente, o que são objeções? O motivo pelo qual o paciente não quer fechar o tratamento com você. Ou, nesse momento aqui, o motivo pelo qual o paciente não quer realizar o agendamento. Então, como é que a gente vai tratar? A clínica está longe, é distante. Para quem cobra consulta, o preço da consulta está caro. Não é o profissional que eu quero ser atendido, eu queria ser atendido por Dr. Josafá, mas a vaga que está tendo lá é para outro dentista que atende com ele. Como é que a nossa secretária vai tratar essas objeções, certo? A gente vai tratar sobre isso. Então, nesse momento, voltando aqui ao exemplo, nós temos aqui o exemplo de um consultório com apenas uma cadeira odontológica
e que funciona durante 44 horas semanais, certo? Que 44 horas semanais é o padrão, né? É CLT, concordam? Então, de segunda a sexta, de 8 às 18, com 2 horas de almoço, e no sábado, das 8 às 12, 44 horas semanais. A gente sabe que, na realidade da clínica odontológica, muitas vezes ela funciona muito mais que isso, né? Com atendimento à noite, com atendimento no sábado até o final do dia, ok? Então, algumas clínicas funcionam muito mais que 48 horas, 44 horas por semana, mas a gente sabe também que outras, né, acabam funcionando muito menos, porque nós temos ali outros vínculos, né? Trabalho no posto de saúde, enfim, tem outras demandas no dia a dia que acabam consumindo o nosso tempo e a gente não consegue dedicar um tempo maior para atendimento na clínica. E também não consegui ainda formar uma equipe para estar lá presente no momento que eu não estou, certo? Então, a gente precisa também avaliar isso. Então, veja esse exemplo, ó, uma cadeira, 44 horas por semana, levando em consideração que a cada hora essa clínica atende um paciente, entre o atendimento e a organização da sala, higienização, né? Então, mais ou menos 1 hora para o paciente. Tem gente que atende mais rápido, tem gente que atende de forma mais lenta, porém aqui um exemplo hipotético, tá? Então, uma cadeira, 44 horas por semana, 1 hora para cada paciente. Dessa forma, nós teríamos 44 horas horários disponíveis durante a semana e 176 horários disponíveis durante o mês, tá certo? A gente precisa, pessoal, definir qual percentual, né, desses horários nós vamos destinar para novos pacientes. Porque, veja, se eu dedico 100% desse horário para atender os pacientes que já estão em tratamento comigo, a minha clínica não vai vender. O que traz dinheiro para a nossa caixa são os pacientes novos. O paciente chegou, fechou o tratamento, pagou, aquele dinheiro já foi computado no seu caixa. Né? Já foi para o seu fluxo de caixa. Você precisa trazer outros pacientes para fazer o seu consultório girar. Só que você também precisa entregar o tratamento que você vendeu para outro paciente que já pagou mês passado. Entende? Você precisa entregar. Alguns pacientes não pagam o tratamento integral, não passa tudo no cartão, vão pagando de acordo com que o procedimento vai sendo feito. Isso é uma realidade para vocês? Para mim é. Sim. Aí Sim. também. A minha Então- realidade é essa terceira aí que você mencionou, Diego, que é de acordo com o paciente. Vai fazendo o procedimento, ele vai pagando. Eu acho que uma forma de, pensando agora, depois que você falou, uma forma de adquirir fluxo de caixa, uma forma mais rápida, seria reter esse valor total previamente, ou seja, o paciente pagar o orçamento integral, não é isso? Ou grande parte, 50%. É uma entrada, né? Pelo menos ali, ele Ô, dá. É Diego, o melhor dos mundos. lá eu costumo, assim, eu tento vender logo, receber logo. No início, eu ficava receoso. Mas o que acontece? Não sei se acontece com os colegas aí, mas a gente incorre de um risco de o paciente, talvez, ele abandonar o tratamento. Ele vai para uma urgência e quando você parcela aquele negócio, olha, seu orçamento deu 3.000, mas assim, conforme você vai fazendo, você vai pagando. Você hoje fez uma cirurgia que custou 200, você paga só os 200. Aí o paciente ele vai avaliando o que mais incomoda ele, né? Se é dente que está doendo, ele já vai logo buscar logo as cirurgias. Fez isso, aquela parte de limpeza, uma restauração que está no processo inicial, ele abandona, né? Então eu tive essa experiência no início e aí hoje eu estou buscando assim, agregando o valor do orçamento em cima das taxas de cartão e ofertando a ele a possibilidade dele pagar até em 12 vezes sem juros. E se ele quiser pagar à vista, ele vai ter um desconto, né? Ele vai ter um desconto e o paciente o cliente ele gosta de desconto, de receber o desconto. Então eu já agrego no valor do orçamento a taxa do cartão e eu dou como se fosse uma bonificação a ele. Ó, se você pagar todo à vista, tanto. E aí eu limito o prazo. Ó, esse orçamento só tem validade até X dias. Se você vier X dias,
eu Isso. consigo fazer isso para você, mas se você vier depois, eu já não consigo mais garantir essa forma de pagamento, esse valor, entendeu? Perfeito. E quando a gente faz isso, Joseph, a gente está vendendo o tratamento e não o procedimento. No momento que a gente recebe por procedimento, a gente está vendendo individualmente cada procedimento. Então, as chances do paciente abandonar o tratamento são maiores. Sobretudo se você fizer logo a queixa principal dele. Resolveu a queixa principal, a chance de você perder aquele paciente é muito grande. Porém, ainda assim, terão os pacientes que vão querer e só vão conseguir pagar dessa forma. Isso, Certo? eu tenho um paciente que, inclusive, a próxima semana, eu estou concluindo o tratamento dele, é aquele que vai, que ele paga por tratamento. Só que o interesse maior dele, de fato, eram as extrações. Só que são situações que não causam incômodo a ele, mais um desconforto, mais a questão dele que incomoda, ele tem a sensação de estar com mau hálito e tal, mas eu fui convencendo ele que ele tinha um trabalho, que era uma coisa planejada, que ele precisava de repouso, nós deixaríamos isso para o final. E aí, realmente, próxima semana é que eu estou fazendo as 2 cirurgias dele, aí Deixa traindo por os último. 2 dentes, entendeu? Aí Sim. ele foi realmente, eu fui pela limpeza, que é o que as pessoas não têm o costume de fazer limpeza, então eu iniciei a limpeza, fiz algumas restaurações, entendeu? Fui nessa pegada aí. Perfeito. Então, assim, diante de tudo que a gente falou aqui, ou recebendo todo ou não recebendo todo, a gente precisa terminar os tratamentos. A gente precisa entregar o que nós vendemos, certo? Lembra que eu falei? Vende, entrega, para depois melhorar, né? Para depois arrumar a casa. Então, vendeu, a gente tem que entregar. Dessa forma, pessoal, dentro da nossa agenda, nós precisamos ter isso de forma definida no nosso processo. Qual o percentual da agenda que eu vou destinar para pacientes novos e qual o percentual da agenda que eu vou destinar para atender os pacientes que já estão em tratamento comigo, tá? Se eu tenho um percentual da minha agenda muito grande para pacientes que estão em tratamento, eu não vou vender. Se eu tenho um percentual da minha agenda dedicado mais para novos pacientes e deixo poucos horários para os pacientes que já estão em tratamento comigo, eu não vou entregar, certo? Então, a gente tem que pensar muito bem isso, qual é o percentual. O que é que eu acho interessante se a gente conseguir 40, 60, 40% da nossa agenda para pacientes novos e 60% para pacientes que estão em tratamento, tá certo? Dessa forma, a gente consegue equiparar bem ali, vender e entregar. Tá? Obviamente que, Diego, eu não estou tendo paciente novo suficiente para ocupar os 40%. Tá, tudo bem, então você vai ocupar o que você está conseguindo. O restante dos horários, você encaixa os seus pacientes que já estão em tratamento. Né? Diego, eu estou tendo uma demanda muito grande de pacientes novos, não estou conseguindo encaixar mais na agenda. Então, aí você tem que começar a pensar em ter novos horários na sua agenda. Vou mostrar isso para vocês já já. Então, levando em consideração, para esse exemplo que eu estou mostrando a vocês aqui, que nessa clínica aqui, 40% da agenda é dedicada para pacientes novos, então nós teríamos ali 70 pacientes novos por mês, tá certo? Com um ticket médio de R$ 1.200, esse consultório, essa clínica teria capacidade de faturar 84 mil por mês. Ticket médio, para a gente fazer esse cálculo, obviamente, a gente precisa ter uma noção e saber qual é o nosso ticket médio. Todo mundo aqui, tem alguém que não sabe qual é o seu ticket médio na clínica hoje? Não sabe, José? Jéssica, Felipe, Não sei. Mônica? Inclusive, você falou Não. disso no curso, não foi? Exatamente não. Isso, Mas é muito difícil de calcular isso, Diego. Meu Deus. muito. Mas assim, vocês vão ver que daqui a pouco eu vou trazer uma maneira simples da gente fazer isso, tá certo? Matheus e ortodontia talvez seja mais fácil. Ticket média é manutenção, mas acaba sendo um pouco maior que a manutenção, porque você cobra a instalação. Sim. Então, aí a instalação, ela puxa o ticket médio, né? Basicamente, o que é ticket médio? Seu faturamento dividido pela quantidade de pacientes. Faturamento dividido pela quantidade de vendas. Se você faturou R$ 1.000 e vendeu para 10 pacientes, o seu ticket médio é 100. Certo? A gente precisa saber isso, porque a partir daí a gente consegue, inclusive, saber qual é a capacidade de faturamento da nossa clínica. Nesse exemplo, eu trouxe um ticket médio de R$ 1.200, que é um ticket médio
médio, né? E aí sendo redundante mesmo, não é alto, mas também não é um ticket médio dos mais baixos. Eu estava dizendo a Bruna aqui mais cedo que no ano passado eu tive um ticket médio, Diego, dos meus atendimentos, superior a R$ 5.000. Isso significa que cada paciente que eu atendia gastava comigo, em média, R$ 5.000 no ano de 2024. Esse ano, como eu estou atendendo muito menos, né, isso acabou caindo, né, mas para vocês terem uma ideia de que o ticket médio ele está muito relacionado com os procedimentos que você faz. Se você é um implantodontista, se você faz tratamentos de faceta e cobra bem, obviamente que o seu ticket médio vai ser mais alto, que é o meu caso. Implante e faceta. É o que eu fiz muito ano passado. Entende? Logo, se você é um clínico geral, seu ticket médio vai ser menor. Se você é um endodontista, você faz pino, coroa, né, faz endopino e coroa, faz muito isso, o seu ticket médio vai ser, de certa forma, razoável. Então, esse ticket médio de R$ 1.200 que eu coloquei aqui, ele é de uma clínica que faz endo, de uma clínica que faz prótese, de uma clínica que está fazendo pino e coroa, ok? Quem está atendendo só restauração, profilaxia e extração, não tem um ticket médio de R$ 1.200. Certo, pessoal? Não tem um ticket médio. Então, esse exemplo aqui é um norte. Eu vou trazer para vocês aqui agora, eu vou projetar uma calculadora, porque lembra que eu disse que uma das tarefas de casa de vocês será definir uma meta para os próximos 3 meses, porém, para que vocês consigam fazer isso, vocês precisam, antes de qualquer coisa, calcular qual é a capacidade de vocês. Para facilitar a vida de vocês nesse sentido, eu criei uma calculadorazinha em Excel e eu vou compartilhar, vou mandar para vocês essa calculadora, certo? Eu vou projetar aqui para exemplificar como é o funcionamento dela para vocês. Só um momento. Acrescentar outra coisa. Janela. Apareceu aí? Pronto, pessoal. Então, aqui, ó, essa planilha eu vou disponibilizar para vocês lá no grupo, tá? Vocês vão utilizar ela para calcular qual é a capacidade de faturamento de vocês. Deixa eu dizer uma coisa, eu fiquei, assim, viajando horas e horas nessa planilha aqui, porque ela traz, assim, algumas informações que às vezes a gente realmente não para pensar, né? Eu fiz essa pergunta para vocês, qual era a capacidade de faturamento e de atendimento da clínica de vocês, vocês não souberam responder, mas acreditem, 90% dos colegas não vão saber responder, porque nunca pararam para fazer esse exercício, entendeu? E eu criei essa planilhazinha aqui, eu já fazia esse cálculo de forma ali, né, mais, como é que eu posso dizer, intuitiva, certo? A partir do momento que eu fiz essa planilha aqui, eu fiquei brincando com ela, e aí eu vou demonstrar para vocês aqui. Por exemplo, uma clínica que tenha uma cadeira, né, odontológica, veja, vocês vão trabalhar alterando apenas os valores dessa coluna aqui, ok? As outras colunas aqui, vocês não mexem, porque tudo isso aqui está configurado para calcular automaticamente. Vocês vão vendo que na medida com que eu for preenchendo esses campos aqui, os valores vão aparecendo de forma automática, tá? Então, veja, ó, número de cadeiras odontológicas, uma. Quanto tempo de funcionamento por semana? O exemplo que eu coloquei para vocês lá, 44 horas, né? Quantos pacientes essa clínica atende por hora? Um paciente. Qual é o percentual da sua agenda que você vai dedicar para novos pacientes? 40%, né? O que eu disse. E qual é o ticket médio da sua clínica? R$ 1.200, foi o que eu coloquei lá naquele exemplo. Logo, essa clínica tem uma capacidade de faturar R$ 84.000. Foi o exemplo que eu mostrei para vocês. Certo? Só que veja, isso é capacidade. Muito dificilmente nós vamos conseguir operar em 100% da nossa capacidade. Concordam comigo? Isso é muito difícil. Então, para a gente saber com mais detalhes, né, onde é que a gente pode chegar com uma clínica
nessa configuração aqui, aí a gente começa a trabalhar nesses outros números aqui, tá? Então, taxa de ocupação da agenda. Diego, minha agenda está lotada, então eu tenho 90% da minha agenda ocupada. Taxa de comparecimento. Qual é o percentual dos seus pacientes que agendam e, de fato, comparecem para avaliação? Sempre existe um percentual ali que não vai, né? Ou porque agendou por curiosidade, ou porque o processo de agendamento não foi bem feito, não gerou compromisso com o paciente, ou porque no dia da avaliação o paciente deu dor de barriga e não foi, aconteceu um acidente, enfim. Inúmeros fatores podem fazer com que o paciente agende a avaliação e não compareça, tá? Então, existe um percentual aqui para a gente tem um percentual de comparecimento de 80%. E dentre esses pacientes que comparecem, qual é o percentual que de fato está fechando o tratamento? Qual é a sua taxa de conversão de vendas com esses pacientes que estão comparecendo? Veja, nem todo mundo que manda uma mensagem no WhatsApp, que liga para a clínica, agenda, nem todo mundo que agenda comparece, e nem todo mundo que comparece, de fato, fez tratamento. Concordam comigo? Então, qual é o percentual desse pessoal que comparece que, de fato, fecha o tratamento? No ano passado, eu falei para vocês que eu tive um ticket médio de R$5.000, e eu tive uma taxa de comparecimento de 79%, quase 80%. Uma taxa de conversão de quase 80%. Tá? Isso é muito bom, ok? Eu acho que a meta para todo mundo aqui é ter 70% de taxa de conversão. Ou seja, a cada 10 pacientes que fazem avaliação com você, 7 fecham o tratamento. Isso é muito bom. Dá para ser melhor? Dá para ser melhor. Tudo passa pelo processo, né, pela desenvolvimento de comunicação de cada um, e a gente vai tratar isso mais na frente. Mas veja, se a gente tem 70% de taxa de conversão dentro de uma estrutura como essa, nós teríamos aí uma estimativa, de faturamento em torno de R$42.000, tá certo? R$42.000, que representaria ali 50% da capacidade da clínica. Faz sentido para vocês esse número? Vocês conseguiram entender essa demonstração? Me respondam aí, mandam uma luzinha. Sim. E vamos lá, vamos aprofundar mais um pouquinho aqui. Se ao invés de uma cadeira, a minha clínica tem 2 cadeiras, veja como o cenário muda, tá? Mas, como eu tenho 2 cadeiras, Diego, a minha agenda não está mais 90%, está 60%, certo? Viu que mudou? Então, isso significa que eu estou apenas com 34% da minha capacidade. Por quê? Porque minha agenda está 60% apenas. Eu tenho que trabalhar para melhorar, para trazer mais gente para dentro da minha clínica. Porque minha capacidade está muito grande. E o que eu estou conseguindo produzir com isso está ali abaixo de 50%. Certo? Se a gente tem uma clínica com uma cadeira, mas ela não está funcionando às 44 horas por semana, ela só funciona 16 horas por semana. Por que, Diego, só funciona 16 horas? Porque eu não tenho outro dentista atendendo comigo, eu atendo só. Logo, eu também tenho outros vínculos, né, que me impedem de estar na minha clínica todos os dias atendendo, então eu só atendo durante 16 horas na semana, tá? O meu ticket médio, ele eu também não faço coroa, pino, então meu ticket médio é um pouco menor, só faço clínico geral, tá? O meu ticket médio é R$800. Então, vocês conseguem ver que eu tenho um potencial de faturamento numa clínica como essa de R$20.000, porém, dessa forma aqui, né, trabalhando apenas 16 horas por semana, com um ticket médio baixo e R$800 para odontologia baixo, eu só vou conseguir faturar algo em torno de R$6.000, R$7.000. Isso é muito pouco, né? Como é que eu faço para melhorar isso, Diego? Aí a gente pode melhorar inicialmente, obviamente, o tempo de atendimento durante a semana, né? A gente pode melhorar o ticket médio e a gente pode melhorar a nossa agenda. 80%. Conseguem ver como o cenário mudou? Então, assim, essa calculadora é muito legal para que a gente possa, sobretudo, entender qual é a nossa capacidade, e quando a gente entende a nossa capacidade,
a gente passa meio que por um ajuste de expectativa, né? Obviamente que se eu tenho um consultório atendendo aqui só 30 horas durante a semana, com ticket médio de R$ 1.000, almejar que essa clínica fature 100 mil por mês talvez seja um pouco fora da realidade. Concordam comigo? Então, esse exercício, sobretudo, é para que vocês entendam a capacidade de vocês e que também tenham a expectativa ajustada, tá certo? Eu estou dizendo que uma clínica com um consultório só não consegue faturar 50 mil, 100 mil por mês, não. Não é isso que eu estou dizendo. Você pode ter uma clínica com um consultório funcionando 40 horas por semana e com um ticket médio de R$ 2.500. Ó, o faturamento dela vai ter um potencial de faturar 160 mil e com essa taxa de ocupação, comparecimento e conversão, ela está faturando 71. Então, vamos supor que eu sou um dentista que também sou muito bom ali na venda e eu consigo vender 90%. Conseguem ver como a minha expectativa de faturamento, né, subiu bastante? Então, pessoal, eu vou estar compartilhando com vocês essa planilha. Eu vou parar a apresentação aqui, voltar a gente aqui. Acho que pausou tudo aí, o pessoal conseguiu. Vocês conseguiram acompanhar a planilha? Sim. Todo mundo? Apareceu uma mensagem aqui, vídeo pausado, acho. Então tá, então, vocês conseguiram entender a planilha? Não estou vendo nem ouvindo ninguém. Tem ninguém me respondendo. Sim, Agora voltou aqui. sim. Sim, pronto. Eu vou compartilhar essa planilha com vocês. Obviamente que é apenas um exercício inicial, um exercício curioso, né? Para que vocês tenham, de fato, ali um ajuste de expectativa e que utilizem isso como uma base para definir uma meta para os próximos 3 meses, tá? E aí, se você ainda não tem essa informação concreta do seu ticket médio, uma forma simples de você conseguir fazer isso, de maneira aproximada, certo? Mais à frente a gente vai aprofundar ao ponto de você ter o seu ticket médio exato, isso às vezes até o próprio sistema consegue mostrar isso, um bom sistema, na verdade, ele mostra isso, por meio de relatório, mas inicialmente para vocês realizarem essa tarefa, tente fazer isso de forma aproximada. Como é que a gente faz? Quanto é que eu faturei no mês e quantos pacientes eu atendi? Simples assim, tá? Se for muito difícil saber isso, vai lá na agenda, conta quantos atendimentos teve, enfim, quanto que vocês faturaram dentro do mês, e divide quanto faturei por quantas pessoas eu atendi. Aí vocês vão ter um ticket médio aproximado, tá? Então, o que é que a gente vai ficar aqui combinado por hoje? Vocês vão preencher o formulário que eu vou mandar lá no grupo, vocês vão fazer essa brincadeira aí da planilha. Depois que vocês tiverem uma ideia da capacidade de faturamento de vocês, vocês vão tirar um print dela lá, para deixar aquilo salvo, né, na conclusão que vocês tiveram, e vocês vão escrever aí uma meta para os próximos 3 meses. Certo? Quando vocês fizerem isso, tiver com isso pronto, hoje, amanhã, o ideal é que consigam fazer antes da nossa próxima reunião, né, na próxima quarta-feira. Quando vocês fizerem isso, vocês vão mandar um alô para mim no WhatsApp. Diego, tarefa concluída, porque aí nós vamos agendar a nossa primeira reunião individual. Beleza? Saber qual é a meta de vocês para os próximos 3 meses é um pré-requisito para que a gente tenha a nossa primeira reunião individual. Tá certo? Então, preenche, define a meta, manda um alô no WhatsApp. Eu sou muito ruim do WhatsApp, mas nesse projeto aqui de mentoria, os meninos deram risada aí, porque já estão acostumados aí, viu, Jéssica, comigo, já estão mais acostumados.
Mas eu fiz aqui, ó, no WhatsApp, vocês dá para ver aí, eu criei uma tagzinha aqui em cima, ó, mentorados, para separar só as conversas de vocês. Então, isso aqui eu vou estar olhando com mais frequência, vai facilitar muito a minha vida aqui, viu? Então, eu vou conseguir dar uma atenção ao WhatsApp de vocês. Então, na hora que concluir a atividadezinha aí, manda no WhatsApp, a gente já marca um horário conveniente para nós dois, de modo que vocês consigam também marcar esse momento da nossa reunião individual, tá certo? Tem alguém que chegou um pouquinho atrasado aí, não foi já no final aqui. Boa noite, Iago. E aí, Tá meu ouvindo? amigo, boa noite. Cheguei atrasadíssimo. No final, já estou me despedindo aqui, viu? Correria braba. Mas você vai ver a aula gravada, tá? Vai ficar Pronto. gravado aqui, eu vou mandar o link para você, e aí você vai poder assistir essa aula gravada, certo? Certo. Pessoal, alguma dúvida diante de tudo que nós conversamos hoje aqui? O que é que vocês acharam aí da maneira como eu estruturei? Eu preciso também da participação de vocês, porque, veja, esse projeto, ele é dinâmico, certo? Eu disse a vocês que as pessoas vão chegando, a gente vai aperfeiçoando, vai melhorando a cada aula, a cada momento que tivermos juntos, mas, para isso acontecer, eu preciso realmente aí do feedback, da participação, da ajuda de vocês nessa caminhada aí. Alguma dúvida, Mônica, Josafá, Iago não vai ter dúvida que chegou agora. Show de bola, meu irmão. Felipe, Matheus, Danilo, tudo certo? Certo. Tudo certo, meu irmãozinho? Ciente da tarefa de casa? Cientes todos? Pronto. Então, por hoje é isso. Olha, bem pontual, viu? 8 horas encerrando. Seremos assim, 1 hora todas as quarta-feiras. O tempo do dentista nunca é muito abundante, né? Então, a gente precisa otimizar. Tá bom, pessoal? Boa Tranquilo, noite a Diegão. todos. Fico aguardando aí a mensagem de vocês no WhatsApp para a gente marcar a nossa primeira reunião individual. E já deixa na agenda aí, quarta-feira, semana que vem, que faça chuva, que faça sol, estaremos aqui no mesmo horário. Tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Valeu, Valeu, meu obrigado. irmão. Fechou. Tamo junto. Uhum. A máquina, meu amigo, velho. Deixa eu encerrar a gravação aqui. Esqueci de fazer um videozinho, né? Não ter feito, né? Não sei, vou ver. Opa, tá aqui. Só uma gravação.